Olá pessoal, aqui é o Cleverson novamente. Vamos concluir então nossa série de introdução à radiologia mamária com uma aulinha sobre mamografia e introdução ao BIRADS. Em primeiro lugar, a definição da mamografia. Mamografia nada mais é que a análise da mama quando um feixe de raio-x o atravessa. Mas existem alguns aspectos técnicos que diferenciam a mamografia da radiologia convencional. Em primeiro lugar, nós usamos o KV mais baixo do que quando estamos fazendo uma radiografia convencional de tórax ou músculo esquelético. O KV é a quantidade de energia nos fótons de raio-x. E como os tecidos mamários têm densidades radiológicas muito próximas, se a gente usa um KV muito alto, a gente acaba perdendo a diferenciação. Todos os tecidos ficam muito parecidos. E também a gente tem que tomar cuidado para o KV, porque o KV está relacionado diretamente à quantidade de radiação que é incidida sobre o tecido. E como o tecido mamário é especialmente suscetível à radiação, nós temos que usar KV mais baixo. Outra questão é o uso da grade antidifusora. A grade antidifusora tem por função reter a radiação espalhada. Quando um feixe raio-x atravessa um tecido, ele gera radiação que se espalha por todos os lados, e quando essa radiação espalhada atinge o filme, ele diminui a qualidade da imagem. Como na mamografia é muito importante que a gente analise os achados com uma morfologia perfeita, nós devemos usar a grade antidifusora para evitar que essa radiação espalhada gere distorção das imagens e prejudique o nosso julgamento. E por fim, a compressão. A compressão é um aspecto muito importante na mamografia, porque ela ajuda a manter a paciente imobilizada, evitando artefatos de movimento, e também porque espalha o tecido mamário, diminuindo os artefatos de sobreposição e diminuindo a dose que você vai precisar usar para conseguir atravessar todo o tecido. E é bem definido, a compressão tem que ser entre 11 e 18 kgf, não mais, não menos do que isso. Então, simplificando para vocês, nós temos o tecido mamário que vai estar imobilizado no mamógrafo, vai vir no feixe de raio-x, vai atravessá-lo, chegar até o filme e gerar essa imagem aqui. Tudo que a gente vê em mais cinza é a gordura, tudo que a gente vê em mais branco é o tecido fibroglandular e a papila aqui desse lado se projetando. Para quem nunca viu, o mamógrafo é esse aparelho aqui. A técnica é de fundamental importância porque ela tem que deixar a paciente tranquila, imobilizá-la e orientá-la sobre a importância da compressão para que o exame fique bem. O exame é desconfortável por causa da compressão, mas geralmente conversando os pacientes conseguem tolerar. O feixe raio-x vai atravessar a mama e sensibilizar o filme que fica do outro lado, gerando aquela imagem que a gente conhece bem. Quando a gente está falando de mamografia, existem duas incidências básicas que fazem parte dos protocolos mundiais de rastreamento: a incidência médio-lateral oblíqua e a incidência crânio-caudal. A primeira letra é sempre para onde o raio-x vai entrar e a segunda letra é para onde o raio-x vai sair. Então, a médio-lateral oblíqua, o feixe entra medial e sai lateral, e a crânio-caudal, o feixe entra por cima e sai por baixo. O O da oblíqua é para nos lembrar que ela tem que ser angulada. A paciente vai ficar inclinada a 45 graus e o feixe vai ser disparado. A incidência médio-lateral oblíqua é sempre reconhecida pela presença desse triângulo aqui, que é o músculo peitoral maior. Essa bolinha aqui representa o linfonodo. Muitas vezes são linfonodos axilares proeminentes que podem nos indicar, se tiver uma morfologia suspeita, a presença de um câncer de mama oculto. Nós traçamos uma linha na região da papila que vai dividir a mama em duas regiões. A região superior são esses quadrantes aqui, e o que estiver abaixo da linha são os quadrantes inferiores. Isso vai ajudar a gente a localizar qualquer tipo de lesão. Aqui é a imagem da mamografia, então. Isso é sempre o padrão. A mama direita fica à esquerda do observador e a mama esquerda fica à direita do observador. A médio lateral oblíqua, a gente sabe que é médio lateral, tem o músculo peitoral e aqui tem os linfonodinhos para a gente também observar. Já a incidência crânio-caudal não vai ter um músculo peitoral maior. Às vezes a gente vê o músculo peitoral menor com uma pequena faixinha aqui, mas não é obrigatório que ele esteja presente. Só 1/3 das mulheres que fazem mamografia a gente consegue tracionar o suficiente até ver o músculo peitoral menor. Da mesma forma que a gente viu na média lateral oblíqua, traçando uma linha a gente divide a mama. Tudo que está acima da mama são os quadrantes laterais e o que está abaixo são os quadrantes mediais. E essa é a imagem que a gente vai ver na nossa rotina. Mama direita, mama esquerda, não vemos o músculo peitoral, mas vemos aqui o tecido fibroglandular e a gordura retromamária. Eu falei para vocês de quadrantes. Os quadrantes são a nossa forma de orientação na mama. Nós traçamos duas linhas perpendiculares entre si, que geram os 4 quadrantes da mama. A gente já viu então na incidência crânio-caudal temos os laterais e os mediais, e na média lateral superiores e inferiores. Sempre que tiver uma lesão, a gente vai procurar nas duas incidências que vai permitir a triangulação, para saber exatamente em qual parte da mama está a lesão e permitir que seja feita uma biópsia direcionada.
Bem, e além das incidências básicas que eu acabei de falar para vocês, existem também incidências adicionais, que servem para a gente analisar melhor alguns achados que apareceram na mamografia de rastreamento. Servem basicamente para a gente responder as seguintes perguntas. É real? Porque às vezes o achado nada mais é que uma sobreposição de tecido fibroglandular normal. Qual a morfologia desse achado? Para ver certinho como a gente vai descrever ele, o que é fundamental para o BIRADS. Em caso de microcalcificações, para ver melhor a distribuição, a gente pode fazer incidências adicionais e também para dizer certinho qual a localização, quando a gente fica em dúvida. O maior exemplo de incidência adicional é a compressão localizada. Nesse exemplo, a gente fica em dúvida se tem um nódulo aqui na região retroareolar, porque a gente tem bastante tecido fibroglandular. O que a gente pode fazer é comprimir. Compressão localizada, a gente coloca um compressor de acrílico, faz um pouco mais de força para separar esse tecido, e a gente vê aqui o compressor de acrílico e vê que todo aquele tecido se espalhou. Então, provavelmente não era uma imagem verdadeira, era só uma imagem formada pela sobreposição de tecido fibroglandular. Bom, chegamos finalmente ao BIRADS, que é a grande referência de radiologia mamária mundialmente. O BIRADS é o Breast Imaging Reporting and Data System. Já está na sua quinta edição, foi lançado em 2013 nos Estados Unidos e 2016 no Brasil. Abrange tanto a mamografia, quanto a ultrassonografia, quanto a ressonância magnética. E além de falar sobre esses três métodos diagnósticos, também tem capítulos que nos dão orientações quanto ao segmento e monitoramento de resultados e capítulos a respeito de auditoria, dizendo como os centros de imagem da mama tem que fazer para manter um certo padrão de qualidade. O grande objetivo é padronizar o léxico, para que todo mundo escreva as lesões da mesma forma. Porque senão, quando alguém vê essa imagem, pode chamar de uma simetria nodulariforme, uma imagem nodular, uma coleção localizada de tecido. Não, de acordo com o BIRADS, isso aqui é um nódulo e fim de papo, para que todos consigam sempre escrever da mesma forma e seguir o mesmo raciocínio. O BIRADS também divide os achados em categorias específicas, com recomendações próprias para cada categoria. Bom, o BIRADS mamográfico é um capítulo que se divide nesses 4 subcapítulos: classificação do tipo de mama, os achados, que são as formas como o câncer de mama pode se apresentar, os casos especiais, que são manifestações eventuais, e os achados associados. Hoje nós vamos focar na classificação do tipo de mama. A classificação do tipo de mama é uma maneira que o BIRADS encontrou para descrever como é a proporção de tecido fibroglandular em relação ao tecido adiposo. A mama tipo A são as mamas predominantemente adiposas. São aquelas em que o tecido cinza, o tecido gorduroso, predomina sobre o tecido fibroglandular. Como a gente sabe, há a tendência com o passar da idade da gordura substituir o tecido fibroglandular, mas isso não é matemático, nem sempre isso é verdadeiro. Muitas senhoras com mais de 70 anos têm mamas mais densas, com mais proporção de tecido fibroglandular do que em relação à gordura. A mama tipo B são as mamas com densidades fibroglandulares esparsas. Tem mais tecido denso, mas ainda tem bastante tecido adiposo, maior proporção. Já as mamas tipo C são aquelas heterogeneamente densas. Você tem muito tecido fibroglandular que pode ser o suficiente para ocultar pequenos nódulos. E a mama tipo D é aquela mama extremamente densa. E nesse tipo de mama, a sensibilidade da mamografia é muito limitada, porque você só vê tecido fibroglandular, vê tudo branco e é difícil delimitar se tem um achado suspeito para câncer de mama ou não. A grande importância dessa divisão é justamente isso, saber que os tipos C e tipo D, a mamografia tem uma sensibilidade limitada. Então, o que o BIRADS nos sugere é que a gente associe um outro método de rastreamento, seja ultrassom, seja a ressonância magnética, para ter certeza que não tem nenhum achado suspeito escondido no meio de tanto tecido fibroglandular. Bom, pessoal, resumindo então, nós começamos hoje a estudar o BIRADS, que é o sistema de laudo e registro de imagens da mama, que padroniza todos os relatos e condutas nos achados de imagem mamária, tanto para a mamografia, quanto a ecografia, quanto a ressonância magnética. São 4 os tipos de parênquima mamário, lembrar quanto mais densa, menor a sensibilidade da mamografia. E daqui para frente nós vamos escrever os achados, que são os nódulos, calcificações, assimetrias e distorção arquitetural, cada um com a sua aula própria. E é isso, pessoal. Cumprimos a missão número 3, terminamos as aulas introdutórias. Continue atentos, então, para a gente continuar estudando a radiologia mamária. Um abraço.